Oi. Então, e a Gladys, ela está ali à frente da Universidade da Família, em Pompeia, né, coordena o curso de Mulher Única para toda a região de Marília, as outras cidades, e tem vários outros cursos que eles têm também. E ela estaria conosco hoje, né, mas o pai dela, ele teve um traumatismo craniano há 15 dias, e hoje ela me mandou mensagem bem preocupada, porque ele acordou com muita dor de cabeça e ela estaria levando ele ao hospital. Mas ela falou que o hospital era bem próximo da casa dela, de onde ela estava, né? E que ela pensou que não haveria problemas. Mas agora há pouco ela mandou mensagem novamente, disse que os medicamentos que o pai dela tomou não tinham feito efeito até então, que ele iria precisar continuar lá em observação, ia fazer tomografia, e ela teria que ficar ali com ele, né, à tarde. E por esse motivo ela pediu muito desculpas por não poder estar conosco hoje, né? Mas ela já se colocou à disposição para que a gente pudesse remarcar, né, para um outro sábado, porque ela gostaria muito, né, de ter esse momento com a gente. E aí eu conversei com a Paula, né? Eu falei assim, Paula, como nós já havíamos divulgado, né, com as irmãs, de termos a nossa departamental hoje, e como já faz algum tempo que nós não nos reunimos, então vamos continuar com a programação, vamos fazer sim, né? E na próxima a gente consegue, né, tenta remarcar com a Gladys. Então, irmãs, eu estou só justificando aqui a ausência da Gladys, né, por esse motivo de saúde do pai dela, mas eu quero dizer que nós não vamos deixar de nos reunir, nós não vamos deixar de orar juntas, nós não vamos deixar de compartilhar a palavra, porque desde ontem, né, desde hoje, desde semana passada, o Senhor já sabia que isso ia acontecer, né? Mas Ele permitiu que nós chegássemos até aqui para podermos estar juntas. Então, eu agradeço imensamente a presença virtual de cada uma de vocês. E eu gostaria de fazer uma oração para a gente começar, pedindo para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Né? Como a Mônica diz, faz tempo que eu não ouço uma palestra, né? Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa tarde. Que não seja em vão a nossa vinda aqui hoje. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar o nosso pensamento em Deus, vamos invocar o nome do Senhor nessa tarde, que Ele é a principal razão de estarmos aqui juntas, Ele é quem separou essa tarde para nós, Ele é quem nos dá a palavra, quem nos vivifica, quem nos fortalece, e Ele estará conosco aqui hoje, amém? Pai, nós queremos consagrar a Ti, Senhor, esse nosso encontro, Senhor. Há quanto tempo nós não nos reuníamos, Senhor, assim, dessa forma, com essa ferramenta que o Senhor nos proporcionou. Por isso, desde já nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor não é surpreendido em nenhum momento. O Senhor não é pego de surpresa, nada te foge ao controle. E se o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui, é porque era para nós estarmos aqui, Senhor. Porque o Senhor separou essa tarde para nós. E eu tenho certeza, Senhor, que o teu propósito não será frustrado. Pai, clamamos, Senhor, para que a tua palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor me deu nesta tarde, encha os nossos corações, Senhor, com a tua verdade. Venha nos fortalecer, venha nos guiar em toda a verdade. Pai, que não sejamos enganadas, Senhor, neste mundo tão tenebroso no qual estamos vivendo, mas que possamos viver uma vida reta, uma vida em retidão junto a Ti, lavadas e remidas no Teu sangue, Senhor, e que a Sua bênção que está sobre nós passe para os nossos filhos, cheguem até eles, Senhor, em todos os aspectos da vida deles, Senhor. Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco, fale conosco em cada coração nesta tarde. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, crendo no milagre, crendo na tua resposta, crendo na tua ação sobrenatural sobre cada coração nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém? Oi, Malu, tudo bem? Ela caiu. Bom, então vamos continuar aí a nossa reunião. Eu pedi para a Paula estar separando um louvor para a gente poder compartilhar juntas. Paula, quando você falar, eu transmito aqui, apresento aqui. Acho que eu consigo transmitir.
Oi, Não, pode menina. transmitir. Tudo bem, Malu? Eu desliguei sem querer. Acontece. Eu só tenho que mudar a transmissão e aí eu faço a transmissão da letra. Vocês só me Sim. avisam se estão vindo, tá bom? Só um momentinho. Chegou. Ok. Só um momento. Vamos, né, louvar o Senhor nesta tarde, né? Como a Alex colocou, Deus já sabia que nós estaríamos aqui nessa tarde e Ele já tinha preparado esse dia para nós. É muito difícil quando nós estamos passando por algum problema, alguma tribulação, termos essa certeza ou trazermos essa certeza para o nosso coração. Mas o amor do Senhor, Ele não falha nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós fomos chamados segundo o propósito de Deus de glorificar o seu nome nesta terra, louvar o seu nome nesta terra. E que mesmo as situações mais difíceis que nós passamos, como agora, a situação que a nossa irmã Gladys passa, ou que qualquer uma de nós estejamos passando aqui, possamos trazer à memória o amor do nosso Senhor, possamos trazer à memória o cuidado do nosso Deus, que jamais falha. Amém? Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha, não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o mar se enfurecer, teu amor não falha. Sempre é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, nunca falha, não falha. Oh, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Surdo no clamor, já vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, não temerei, porque eu sei que teu amor
Faz tudo conforme os teus propósitos, Senhor. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Fazer o bem, o Senhor coopera para o nosso bem. Coopere para o meu bem. Cante em alta voz. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Segura uma noite, a vida até amanhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, 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 Amém. Glória a Deus por esse amor, por essa graça que está sendo derramada e é derramada sobre nós. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração. Queremos dizer, ó Deus, nesta tarde que dependemos do Senhor, que dependemos do teu amor, da tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, que seria em vão, ó Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse pelo Senhor e para o Senhor estarmos aqui nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor, os nossos corações, receba as nossas orações, a nossa adoração. Ó Pai, que possamos entregar a Ti, ó Deus, essa departamental, ó Deus, entregar também tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que, ó Deus, nos traz preocupação. Neste momento, ó Deus, nós entregamos as nossas famílias ao Senhor. Pai, nosso bem mais precioso que o Senhor mesmo nos deu, nós entregamos no Teu altar nesta tarde. Pai, e trazendo à memória, ó Deus, esse dia, esse mês, né, da família em comemoração, nós queremos mais do que comemorarmos, ó Pai, nós queremos clamarmos sobre, ó Deus, a Tua intervenção, sobre as famílias do Teu povo, sobre as famílias da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que haja salvação, que haja, Senhor, transformação, que haja, ó Deus, novidade de vida, em nome de Jesus. Que, ó Deus, a bênção do Senhor realmente seja sobre as nossas casas, nossos lares, ó Pai, e que possa realmente ser passada de geração em geração, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, Pai. Que possamos viver a Tua palavra e, ó Deus, declarar a Tua palavra continuamente nas nossas casas, ó Deus, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos louvando o Senhor com mais um cântico que diz exatamente isso, né? Que a bênção do Senhor se derrame sobre as nossas gerações. Vou voltar aqui. As irmãs estão vendo? Sim. Ok, só um momentinho. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Nós entregamos, Senhor, mais uma vez no teu altar as nossas famílias. Senhor, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, gerações aos teus pés. Nós queremos, ó Deus, famílias fortalecidas na tua palavra, ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai, que possam, ó Deus, viver e agir conforme o teu querer, em santidade de vida. Pai, em nome de Jesus, toma-nos, ó Deus, toma as nossas famílias, os nossos filhos no teu altar. Ó Deus, nós consagramos, ó Deus, diante de Ti e clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, ter gerações cada vez mais fortes, ó Deus, fortalecidas pelo poder que vem do alto céus, ó Deus, e não, ó Deus, na consciência ou na construção humana, não no conhecimento, ó Deus, desta terra, mas na graça, no poder, ó Deus, na ação do Espírito Santo, no conhecimento do Senhor, da Tua Palavra, em nome de Jesus, que os nossos filhos, ó Senhor, possam ter voos altos, cada vez, ó Deus, mais altos do que a nossa geração
para que alcancem muitos, ó Deus, em teu nome. Que, ó Deus, as nossas casas, ó Deus, possam ser terrenos férteis, ó Deus, para a ação do Senhor, para serem usados, ó Deus, e estabelecidos nesta terra, como teus filhos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa tarde, abençoa, Senhor, a nossa igreja, que possamos agir, ó Deus, com intencionalidade, ó Deus, em trazer, ó Deus, gerações aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. O presbítero Everton está com a gente também. Boa tarde, seja bem-vindo. Estão me ouvindo? Sim? Boa tarde a todos, gratidão por participar, muito obrigada. Seja bem-vinda, Cristina, obrigada por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Amém. Eu acho que você não... Everton está com dificuldade no áudio, ele já... Agora chegou. Ainda não. Agora sim. Você está ouvindo eu, Paulo, hein? Tá aberto, Mas o meu áudio não tá. Mas boa noite. Boa noite, não, boa tarde, meninas, não? Boa tarde. Boa noite, viu? Eu estava olhando aqui meu relógio de passos, já 8.000 passos. Mas contente de estar com vocês nessa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de todas vocês. Só para... Pode falar. Ouvir. O irmão ia falar mais alguma coisa? Não? Eu que eu interrompi. Pronto. Vou fechar o microfone. É que então, ele tá bom. não estava conseguindo ouvir já, que ele só estava acertando o áudio. Ah, tá. É que eu achei que eu tivesse interrompido. Então, só para quem não estava desde o início, eu vou falar novamente que a irmã Gladys de Pompeia está com a gente hoje, da Universidade da Família, mas ela teve, o pai dela passou mal hoje, e ela ficou com ele no hospital, tá? Por isso ela não pôde estar com a gente, e nós vamos remarcar para uma outra reunião, a presença dela, tá? Só para justificar a ausência dela aí. E eu queria, então, compartilhar uma palavra com os irmãos. Vou falar irmãos, porque a gente tem a presença do presbítero Everton, né? Então, essa palavra o Senhor falou comigo agora, né? Depois que a Gladys falou para mim que não poderia vir. E aí, quando eu fui ler, eu falei, ai, Senhor, é isso mesmo? Né? Tem certeza que é essa palavra? Se não for, tira do meu coração, que não seja essa. Mas aí ele não tirou, né? Então, eu creio que é isso que o Senhor tem para falar conosco nesta tarde. E ela vai falar sobre filhos, né? Sobre outras coisas também, mas principalmente sobre filhos. Eu gostaria de pedir para quem puder, deixar a câmera aberta, tá? Quem não puder, não tem problema, mas para quem puder, eu gostaria de ver os rostinhos aí. Obrigada. Não tem problema. É que eu gosto de olhar para vocês. Bom, a palavra está lá em Isaías. Quem tiver com a Bíblia aí, Isaías, a gente vai ler então 3 versículos, 2 no capítulo 59, então Isaías 59. A gente vai ler o versículo 20 e 21. Isaías 59, versículos 20 e 21. E logo mais a gente vai ler um versículo do capítulo 61 também. Versículo 20 fala assim: virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. E agora, do capítulo 61 de Isaías mesmo, o versículo 9. Isaías 61, versículo 9. Fala assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos.
todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Olha que promessa maravilhosa para a vida dos nossos filhos, né, dos nossos descendentes. Eu queria falar um pouquinho também sobre os nossos filhos, né? Eu sempre digo que depois a gente se torna mãe, começa uma nova saga na nossa vida, né? Que é a de educar os nossos filhos. E isso é muito difícil, né? Porque não é só educar na cultura na qual nós vivemos, para a sociedade, as normas de comportamento, mas também educar na palavra do Senhor, com princípios, né, em obediência ao Senhor, apresentando a eles quem é Deus. E isso tudo é muito difícil no contexto atual. E o interessante é que esse versículo primeiro que a gente leu, de Isaías 59, essa promessa que encerra esse primeiro capítulo do capítulo 59, essa promessa que encerra esses versículos, elas vêm de um contexto muito difícil, né? Mas, coincidentemente, é um contexto muito parecido com o qual nós estamos vivendo, né? Nós sempre oramos pelos nossos filhos. Aqui, eu creio que todas sejam mães, amém? Cristina é mãe? Sônia é mãe? Não Sim, sou mãe. Sim, Sônia também? Mãe de 2 príncipes. Ai, que bom, glória a Deus. Então, vocês todos são mães, pai, né? Então, Sônia é mãe também? Sim? Que bom, glória a Deus. Então, quem é mãe, quem é pai, entende, né? Isso que eu estou falando, esse tremendo desafio, né? Que é educar os nossos filhos no Senhor. E não somente educar, mas crer que eles são salvos, que eles são de Deus e que eles irão morar no céu conosco, né? Depois dessa vida. E esse contexto desse versículo, no capítulo 59 de Isaías, ele fala sobre a confissão da maldade nacional. E aí, nesse capítulo, ele vai elencando uma série de situações que estavam acontecendo ali naquele contexto, com aquele povo, naquela cidade, naquele país. E são situações, assim, muito doloridas de ler, né? Quando a gente lê, a gente vai imaginando tudo que poderia estar acontecendo ali, né? E a gente vai angustiando nosso coração. Porque se é difícil criarmos filhos quando tudo está bem ao nosso derredor, não é verdade? Quanto mais criarmos filhos numa sociedade que está totalmente corrompida, como Isaías vai relatar aí no capítulo 59. Ele vai falar que as mãos dos habitantes estavam contaminadas de sangue, os dedos estavam contaminados de iniquidade, os lábios falavam mentiras, né? A língua só falava maldade. Vai falar que não existia justiça, que mesmo quando os habitantes clamavam por justiça, ela não vinha. Vai falar que os governantes, eles chocavam ali ovos de serpente, né? E você imagina isso, né? No 7 fala assim: os pés correm para o mal, são velozes em derramar sangue, os pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Então imagine, irmãos, este contexto. Para onde quer que você olhe na sociedade, não existe paz, não existe justiça, não existe verdade, não existe retidão, só existe desolação, injustiças, guerras, revoltas, pecado, iniquidade, sujeira. Esse é o contexto, né, que Isaías escreve aí no capítulo 59. E agora eu gostaria que as irmãs pensassem, os irmãos pensassem aí no nosso contexto atual, se nós estamos vivendo dias diferentes desse que Isaías relatou aí no capítulo 59. Lá no versículo 9 ele fala assim, ó: por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas, né? Imagine nós como mães, como pais, tendo que criar os nossos filhos nesse ambiente. Porque se nós olhamos, vamos pensar aqui, para o contexto mundial, se nós olhamos para a ONU, para as Nações Unidas, para os outros países ao redor, como é que está a situação deles?
né? Caos, desolação. Se não é a desolação pela pandemia, é a desolação por guerras, ou é a desolação pelos valores morais que estão em decadência. Muitos já até sumiram, desapareceram. Aquilo que há 20, 30 anos atrás era impensável, somente em dizer. Hoje nós vemos na televisão, nos filmes, escancaradamente, e ninguém se opõe, ninguém se abala, ninguém se escandaliza. Tudo se transformou numa normalização, numa naturalidade, que se você fala contra aquilo ali, as pessoas se levantam contra você para te crucificar, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais. Então, e quando nós olhamos para o nosso país, se nós olhamos para Brasília, nós ficamos desanimados. Você vai pensar, não existe justiça. Olha o que está acontecendo. Né? Não existe alguém que você possa falar, não, tal pessoa é reta, é um poço de retidão. Eu brinco com meu marido e falo assim, não existe uma pessoa que você possa colocar a mão no fogo. Né? Porque por todo lugar que a gente olha, existe corrupção, rumores de corrupção, falta de verdade, sujeira, pessoas morrendo nos hospitais por desvios de dinheiro na verba da saúde. A Paula está aí, deve, né, saber de mais absurdos do que todos nós. Então, tudo isso é o contexto que nós estamos vivendo. Não está muito diferente do contexto de Isaías. E olha há quantos anos esse livro foi escrito. Há quantos anos Isaías já vivia um contexto parecido com o que nós estamos vivendo hoje. No versículo 12, ele fala assim, ó, porque as nossas transgressões, e aí ele está se incluindo, ele fala dele também, as nossas transgressões se multiplicam perante ti, ou seja, perante o Senhor. Os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e nós conhecemos as nossas iniquidades. Então aqui, ele deixa de olhar somente para o contexto externo, do mundo, da sociedade, da política, né, das ações dos outros, de terceiros, e começa a olhar para ele. E quando ele começa a olhar para ele, e ele fala, nós, que eu creio que ele está falando como profeta, como povo de Deus, ele fala, nós não estamos muito diferentes. As nossas transgressões nós conhecemos muito bem. As nossas iniquidades estão sempre conosco. E aí ele vai falar no 13, ele cita algumas dessas iniquidades. Né? Eu não sei se as irmãs sabem, mas quando eu era criança na escola dominical, e aqui nós temos professoras de escola dominical, então se eu estiver errada, professoras, por favor, me corrijam, eu aprendi que existe uma diferença de pecado e iniquidade. Né? Pecado é aquilo que a gente comete sem querer cometer. Né? Você está ali, às vezes você nunca ouviu na palavra de Deus que aquilo era pecado e você cometeu, ou você não sabia, ou você estava ali distraidamente e você vai ali e comete um pecado contra Deus. Isso é pecado. E iniquidade é o pecado consciente. É quando nós temos o conhecimento da verdade, nós temos conhecimento que aquilo desagrada a Deus e nós cometemos o pecado conscientemente. É isso, Paulo? Posso deixar nesse conceito? Por favor, presbítero, é isso? Quer acrescentar aí? Não? Então tá bom. E aqui ele fala de pecados e de iniquidades que estão com eles. Né? E ele vai... Pode falar. O presbítero está presente. Não, ela falou bonitinho, tá tudo certo, Jaqueline. Ai, que bom então, glória a Deus. Então aí no versículo 13, ele vai citar alguns desses pecados, dessas iniquidades. Ele vai falar como o prevaricar, o mentir contra o nosso Deus, o retirarmos do nosso Deus, sair da presença, imagino, né? Pregar a opressão, a rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, né? E aqui eu queria fazer um parênteses aqui, né? Quando ele está falando da sociedade, nós conseguimos enxergar pecados, maldades, vamos colocar assim, muito maiores, porque é diferente, né?
quando você vê um governador, um presidente, um prefeito, um vereador, não é assim? Cai num escândalo de corrupção, todo mundo se escandaliza, né? Vocês viram o presidente envolvido em tal coisa, o prefeito foi denunciado por tal coisa, quantas pessoas foram prejudicadas pela ação daquele governante, é uma coisa que acaba afetando muitas pessoas. E aí, quando ele está falando dele, né, quando ele está se incluindo aí, ele fala de prevaricação, ele fala da mentira, ele fala de palavras de falsidade, de rebeldia, que são pecados que muitas vezes eles não são vistos, eles não estão à mostra. Né? Muitas vezes a mentira que você fala, ninguém descobre. Não é assim? Cai até no esquecimento. Porque você falou assim, é uma mentirinha tão à toa, não faz mal para ninguém. Cai no esquecimento. Então nós temos como ser humano essa tendência de quando vai julgar o pecado do outro, a gente coloca o holofote, né? Olha o pecado daquele governante, olha o que ele causou, olha a corrupção, olha o roubo, olha o que aconteceu na sociedade, olha aquele pastor, o escândalo que aconteceu naquela igreja. E quando nós nos voltamos para nós desligamos o holofote, né? E muitas vezes a gente tende a generalizar. Mas eu menti por causa disso. Eu tive as minhas razões. Não foi uma mentira tão ruim assim, né? Não foi tão grave, né? Quando é para nós queremos justificar. Quando é para o outro, nós queremos apontar o dedo, né? Mas, no versículo que nós lemos, no versículo 21, no versículo 20, quando o Senhor fala, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converteram, diz o Senhor. Então, essa promessa que nós lemos para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos, aqui a Bíblia nos ensina que ela não se aplica aos que frequentam a igreja, ou aqueles que ouvem a palavra do Senhor, né? Porque hoje em dia tem aquela coisa, né? Eu não vou na igreja por causa da pandemia, ou porque o templo sou eu, então eu ouço a palavra no YouTube, eu coloco louvor, né? Eu não deixo de ir na igreja, não deixo de ouvir a palavra. Então, aqui a Bíblia nos diz claramente que a promessa do Senhor, ela não se aplica àqueles que ouvem a palavra, àqueles que frequentam, àqueles que cantam no louvor, aqueles que são dizimistas. A palavra do Senhor se aplica, a promessa para os filhos se aplica àqueles que se converterem, né? E nós, como pais, como mães, como eu estava dizendo no início, né? Nós, com esse grande desafio de educar os nossos filhos, nós precisamos de fé para crer que a promessa do Senhor se aplica aos nossos filhos, porque Deus não é homem para mentir. E quando Ele diz que as palavras dele não vão se apartar da boca dos nossos filhos, nós precisamos de fé para crer. E quando nós não temos fé, quando o nosso coração se abala, quando o nosso coração se atemoriza, nós precisamos sim vasculhar o nosso coração, sondar o nosso coração. Como diz o salmista lá, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Eu sou convertido? A palavra, a promessa do Senhor se aplica a mim e aos meus filhos? Porque nós não podemos olhar para a sociedade com naturalidade e falar, olha, os meus filhos hoje são assim, porque a sociedade está muito desvirtuada, porque a sociedade está corrompida. Na época de Isaías, a sociedade também estava corrompida. E foi nessa época que o Senhor trouxe a promessa para os filhos, de que a palavra dele não ia se apartar da boca dos filhos dele, dos filhos daqueles que eram deles, dos convertidos. E no versículo que a gente leu, no capítulo 61, no versículo 9, fala que todos aqueles que olharem para os nossos filhos reconhecerão como famílias benditas
do Senhor. Olha o contexto que Isaías estava e olha a promessa que o Senhor trouxe para os filhos daqueles que eram dele. O que eu quero dizer com isso, irmãs, é que não importa quão corrompida esteja a nossa sociedade, não importa quão calamitoso esteja o cenário que nós estamos vivendo. Nós temos vivido rumores de guerra, vemos a guerra, há poucos dias Israel estava em guerra lá com a Palestina. Eu creio que todos aqui conseguiram presenciar, porque foi amplamente noticiado. Nós temos a guerra política, nós temos a guerra das vacinas, entre aspas, nós temos a guerra da ideologia de gênero, nós temos a guerra que quer insistentemente destruir os valores cristãos, dia após dia após dia. Então nós estamos vivendo uma sociedade caída. E isso não é desculpa para aceitarmos a queda dos nossos filhos, para aceitarmos que os nossos filhos se distanciem do Senhor, para aceitarmos que os nossos filhos não queiram mais buscar a Deus, e a gente justificar falando, não, mas as crianças de hoje em dia são assim mesmo. Os jovens de hoje em dia são assim mesmo. A sociedade de hoje em dia está assim. Queridos, a Bíblia é um livro que não mente. A sociedade de hoje não era muito diferente da que era naquela época. E a promessa do Senhor veio para os nossos filhos. Para os filhos daqueles que são convertidos ao Senhor. E a conversão, queridos, eu queria falar que é um processo diário. Eu não sei há quantos anos você se converteu, você entregou sua vida para Jesus, ou você frequenta a igreja, porque você pode frequentar a igreja desde que nasceu, né? Eu frequento a igreja desde que eu nasci no berço evangélico, mas eu me converti mesmo, acho que eu tinha uns 16 anos, né? Eu me batizei com 11 anos, né? E quando eu tinha uns 16 anos, 15 para 16 anos, eu tive um encontro com o Senhor. E naquele momento eu me converti. Eu tenho essa data como o momento que eu tive encontro com Deus e me converti. E esse processo de conversão, ele não acabou. Por que ele não acabou? Porque nós estamos vivos. Todos os dias nos é oferecido o pecado e a iniquidade. Todos os dias. Todos os dias nós temos oportunidade de pecar e não nos arrepender, de nos afastar do Senhor, de endurecer o nosso coração, porque nós vivemos nessa sociedade. Não tem como sermos abduzidos para outro planeta, para uma comunidade, uma redoma de vidro, onde só existe cristãos e anjos e coisas maravilhosas. Infelizmente, isso não é possível. Nós vivemos no meio, junto, ao lado, dessa sociedade que é narrada em Isaías 59. Mas isso não foi empecilho para que o Senhor, lá no versículo 15, ele fala assim, sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Olha lá, falando para nós. Não é assim, queridos? Quem se desvia do mal é tratado como presa. É tratado como um tolo. Qualquer um consegue passar a perna naquele lá. Por quê? Porque ele não mente. Não quer passar os outros para trás. Não compactua com corrupção. É um tonto. A sociedade nos vê dessa forma. E o versículo continua. Ele fala assim, o Senhor viu e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Graças a Deus, o Senhor é autossuficiente para operar a justiça dele na nossa sociedade. Amém? Os homens ímpios que estão longe de Deus fazem as coisas e pensam que nunca serão tomados, a conta nunca vai chegar. O Senhor nunca vai pedir a conta para eles. Mas o Senhor não está dormindo. O guarda de Israel não dorme. E ele tem visto todas as injustiças que estão sendo cometidas. Mas a questão é, nós estamos no meio?
das pessoas que cometem injustiça? Ou nós somos os convertidos do Senhor? No versículo 13, que ele fala sobre alguns dos pecados, né, nos quais ele se identificou, ele colocou, né, ele fala o prevaricar. O que é prevaricar? É causar injustiça, é compactuar com a injustiça. Lá em Apocalipse 22, quem tiver com a Bíblia, quiser acompanhar, se não, se quiser só marcar e depois verificar, tá? Uns crentes aí de Beré, depois vocês verificam tudo aí, os versículos. Apocalipse 22, do 11 e 12, fala assim, ó: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse versículo é um versículo que nos traz pressa ao nosso coração. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. E aqui ele fala assim, não precisa se limpar não. É injusto? Continua fazendo injustiça. Continua, porque eu venho sem demora. E eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. E eu queria deixar uma palavra para o seu coração hoje. Você que há tantos anos vem servindo a Deus e buscando uma vida de retidão, uma vida de justiça, persevere na sua vida de justiça. Porque o Senhor fala, eis que venho sem demora. E ele tem visto, e ele fala, continue o justo na prática da justiça. Ainda que você seja caluniado pelas pessoas próximas de você, seja motivo de riso, de zombaria, porque você é justo, porque você não compactua com o mal, você não compactua com a injustiça, com aquela justiça arbitrária que tanto nós ouvimos falar hoje. Para uns, pode ser, para uns dá certo, para uns tem jeito, para outros, não. Que justiça é essa? Mas nós, como filhos de Deus, como convertidos do Senhor, nós não podemos compactuar com essa prevaricação, com essa injustiça. Nós precisamos ser os justos que continuam praticando a justiça, ainda que todos se corrompam ao seu redor. Ainda que no seu local de trabalho, ainda que na sua família, ainda que no seu hall de amigos, você veja, você presencie a injustiça. Continue praticando a justiça. Jesus diz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O Senhor há de nos fartar com a justiça dele. Amém? Que esse não seja um pecado que nos afaste de Deus, que faça com que as promessas do Senhor não cheguem aos nossos filhos. Que nós não possamos nos achar não convertidos diante do Senhor por conta da injustiça que praticamos. E se porventura, nesta tarde, você identificou no seu coração algum ato de injustiça, que você compactuou, que você viu a injustiça sendo feita e você se calou, que você possa se arrepender e pedir a Deus uma oportunidade de reparar essa injustiça que foi cometida. Porque o Senhor é justo. Amém? Outro pecado que ele identifica aí no versículo 12 é o mentir contra o Senhor, né? Ah, irmãs, quantas vezes nós nos deparamos com a mentira no nosso dia a dia, não é assim? Às vezes é tão mais fácil mentir, às vezes é tão mais fácil contar uma mentirinha, né? Para não criar um caso, para não criar uma polêmica, né? Mas, queridos, a mentira não vem de Deus. E a mentira nos afasta do Senhor. É pecado de iniquidade. Porque nós sabemos quem é o pai da mentira. Lá em João 8,44, fala que o diabo é o pai da mentira. João 8,44 fala assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e é o pai da mentira. Queridas, nós, como cristãos, nós não tropeçamos em montanhas, porque nós vemos de longe. Nós tropeçamos nas pedrinhas. Muitas vezes o que tem nos derrubado são as pequenas mentirinhas do dia a dia, inofensivas, entre aspas. Ah, mas eu estou mentindo para evitar alguma coisa pior. O que pode ser pior do que compactuarmos com Satanás, que é o pai da mentira? Eu não consigo imaginar o que possa ser pior do que isso. A Bíblia diz claramente que quando nós mentimos, nós nos colocamos como filhos do diabo. E nós não temos dois pais. Amém? Nosso pai é Deus que está no céu. Ou nós caminhamos na luz, como ele na luz está, e temos comunhão com os nossos irmãos na fé, ou nós caminhamos nas trevas, à noite, com a mentira, que é própria do diabo. E nós não podemos, queridos, como cristãos convertidos, compactuar com mentiras, seja ela uma mentirinha, ou seja ela uma mentira grande. Porque para Deus não tem mentirinha ou mentirômetro. Mentira vem do diabo. Amém? Possamos lavar as nossas vestes e nos despir de toda mentira. Se porventura o Espírito Santo trouxe à sua mente, ao seu coração, alguma mentira que você falou, às vezes distraidamente, como eu falei no início, né? Numa roda de conversa, de amigos, ou Caiu a internet. A minha veio. Rebeldia é aquela enfrentamento, aquele embate. Quem tem filho adolescente, né, conhece um pouquinho do que a gente está falando, né? Às vezes com o adolescente você fala, não faça assim, e a vontade dele é fazer exatamente assim, como se você tivesse falado, faz assim, e ele quer fazer assim, né? Pura e simplesmente por rebeldia. Ah, mas você não manda em mim. Ah, mas eu sei o que eu quero para minha vida. Eu quero fazer isso. Eu já sei o que é bom para mim. Né? Rebeldia, desobediência. Lá em 1 Samuel 15, 23, né, o profeta ele fala que o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E a feitiçaria, a gente atrai demônios para a nossa vida. Né? E na rebeldia é a mesma coisa. Quando nós nos colocamos rebeldes às ordens do Senhor, ou às ordens dos nossos pais, né, isso aí para os nossos filhos, nós estamos atraindo para a nossa vida. Nós abrimos a porta para o mal para a nossa vida. Né? Como pais, nós não podemos ser rebeldes. Porque se nós somos rebeldes, como nós cobraremos a obediência dos nossos filhos? Aí você pode pensar, ah, mas eu não sou rebelde. Né? O que é o contrário da rebeldia? É a obediência ao Senhor. A Bíblia diz lá em João, né, Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, obedecer a Deus, amar a Deus, é guardar e obedecer os seus mandamentos. Se nós não obedecemos os mandamentos do Senhor, nós estamos em rebeldia com Ele. Amém? Ah, mas eu nunca tinha me dado conta. Amém. Agora você está se dando conta. Não obedecer a Deus é estar em rebeldia contra o Senhor. Nós estamos deixando a nossa porta aberta para demônios entrar na nossa vida. E, consequentemente, na vida dos nossos filhos. Porque nós lemos aqui que a promessa de Deus é para aqueles que se convertem ao Senhor. Como podemos nos converter ao Senhor se somos rebeldes para com Ele? Se nós queremos as promessas do Senhor na vida dos nossos filhos, nós precisamos quebrar toda a rebeldia da nossa vida, nos humilhar e obedecer ao Senhor, obedecer às suas promessas, obedecer aos seus mandamentos, obedecer ao que a Bíblia nos diz, ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa regra, prática de fé e de conduta.
Não adianta nada nós orarmos para os nossos filhos, orarmos para que o Senhor os guarde, orarmos para que as promessas do Senhor se cumpram na vida deles, se as promessas do Senhor não estão sobre a vida deles. Porque nós não estamos debaixo das promessas do Senhor. As promessas do Senhor, elas têm condições para acontecer. Em nenhum momento da Bíblia ele diz assim, ó, eu abençoo a todos, independentemente da conduta, independentemente do que você faz, de quem você é abençoado, vem para mim que você vai ser feliz e não precisa mudar em nada a sua vida. Não. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. A palavra de Deus é séria. Deus é amor, mas também é justiça. Quanto mais nós amamos os nossos filhos, mais nós precisamos temer ao Senhor. Se nós amamos os nossos filhos e queremos que eles tenham uma vida, essa vida que nós lemos na palavra, né? Que todos que olhem para os nossos filhos reconheçam que ali é uma família bendita do Senhor, né? Quantos não querem essa promessa para os filhos? Eu quero que depois que eu morrer, o João possa ficar com a família dele e os filhos dele, e todos falam, olha, é uma família abençoada, é uma família que serve a Deus, é uma família que tem trabalhado na obra do Senhor, que tem plantado sementes. Eu desejo. Então, quanto mais eu desejo isso, mais eu preciso obedecer a Deus. Para que as promessas do Senhor cheguem até o meu filho e os filhos do meu filho. Amém? E o outro recado que ele fala aí, outra iniquidade que Isaías coloca, no versículo 12, é falar palavras de falsidade. Ele fala, né? Proferir palavras de falsidade. Queridos, como que a falsidade está naturalizada no nosso dia hoje? Como que a gente está se acostumando com falsidade, como se fosse uma coisa normal. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, os homens selavam as promessas deles com aperto de mão. Não é verdade? Eles prometiam uma coisa e a outra, apertavam as mãos e aquele acordo estava selado. E ninguém desfazia, porque era uma questão de honra empenhar a palavra, para que aquele acordo finalizasse e fosse até o fim. Hoje as pessoas fazem acordo, assinam papel, reconhecem firma em cartório e vai diante de 2, 3, 10 testemunhas. Mas não dura um mês, uma semana, está quebrando promessa. Como se não fosse nada. Isso diante de homens, mas diante de Deus também. As pessoas vão diante de Deus e fazem promessas, e se ajoelham, e troca alianças. E não dura muito tempo, nada. Nada. Como se não fosse nada. Como se a palavra não valesse nada. Como se a falsidade fosse natural, sabe? É aceitável. Não tem problema. Queridos, a palavra de Deus não muda. Deus, ele é justo, ele é fiel. Lembra lá de Moisés? Moisés, que é o mais justo na terra, porque Moisés, no Velho Testamento, a Bíblia diz que não tinha homem igual a ele, que Deus conversava face a face com Moisés. E Moisés, naquele momento de ira contra o povo, foi lá e quebrou as tábuas lá da aliança. E ele poderia ter falado para Deus, Deus, mas eu estava muito nervoso. Eu fiquei muito irado. E ele tinha razão de estar irado. Mas Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. Eu vou deixar você ver de longe, mas você não vai entrar. Se que com Moisés, que Deus falava face a face, o Senhor não voltou atrás. O Senhor não deu jeitinho. Queridos, imagina conosco quando nós quebramos as nossas promessas. Quando nós somos levianos com as nossas palavras. Quando nós proferimos palavras de falsidade conscientemente, sabendo que nós não vamos cumprir. E nós falamos, muitas vezes para amaciar o
o ego de quem escuta. Ah, mas eu não posso magoar fulano. Quem é fulano? Diante do Deus vivo. Lá em Mateus 12, 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Fala assim, ó. Digo-vos, Jesus falando, que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quantas vezes nós falamos demais, inutilmente, palavras frívolas, desnecessárias, palavras totalmente levadas na emoção, simplesmente à toa. E Jesus fala, é tão sério aquilo que nós dizemos. Lá em Isaías ele fala que a iniquidade, uma das iniquidades que estava ali diante do povo de Deus, era o proferir palavras de falsidade. E muitas vezes as bênçãos não chegam aos nossos filhos por isso. Ai, mas só por isso? É uma coisa tão simples. Queridos, não é. Deus é um Deus muito sério. Nós não podemos brincar com Deus no nosso dia a dia e chegar domingo e orarmos e clamarmos pelos nossos filhos, achando que Deus não vai se importar. Ah, mas Deus me entende. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Queridos, como é enganoso o nosso coração. A Bíblia nos diz que ele é desesperadamente corrupto. Nós precisamos lavar as nossas vestes e é diariamente. Jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça. Jamais. Em Provérbios fala. Porque quando falta o óleo, quando falta o Espírito Santo na nossa vida, nós começamos a proferir palavras de falsidade diariamente e o tempo todo, naturalizando a falsidade no meio do povo de Deus. Como se Deus estivesse surdo e ele não ouvisse as nossas palavras, mas ele ouve. Isso nós não podemos deixar acontecer, queridos. Nós somos da luz, nós somos da verdade. Guia-nos, né, a toda a verdade. A palavra do Senhor nos guia em toda a verdade. Nós precisamos estar arraigados, ancorados na verdade, na justiça, na retidão. Precisa haver diferenciação entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Você não pode ser mais um na multidão. Você não pode ser como os outros são. Nós precisamos ser sal. Nós precisamos ter gosto diferente. Nós precisamos conservar a palavra nas nossas vidas, independentemente da sociedade. A sociedade está corrompida na nossa época? Sim, está. Mas nos dias de Isaías ela também estava. E o Senhor atentou para a injustiça do povo. E quando Isaías se deu conta que ele também estava no meio, ele identificou os pecados. Ele identificou um a um. E o Senhor fala, a minha promessa é para aqueles que se converterem. O Senhor nos chama à conversão diariamente. Em Isaías 30:15 fala, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. A nossa salvação está na nossa conversão diária ao Senhor, queridos. Voltar ao primeiro amor, voltar aos princípios. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor de Deus lança fora o medo. Quando nós estamos no amor do Senhor, nós não tememos as más notícias, nós não tememos que os nossos filhos não andem, porque a palavra do Senhor é fiel. E se Ele diz que a palavra dele não vai se apartar da boca dos nossos filhos, é porque não vai. Porque o Senhor não mente. Amém? Nós precisamos ter essa fé no nosso coração. Precisamos andar de acordo com as palavras do Senhor. Ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Porque o Senhor é quem nos guarda, amém? Em Lucas, no livro de Lucas,
Capítulo 1, versículo 50 fala que a misericórdia do Senhor vai de geração em geração àqueles que o temem. A misericórdia do Senhor está sobre a geração daqueles que o temem. Temer ao Senhor é guardar os seus mandamentos, é se converter todos os dias. Nós precisamos crer que o Senhor é misericordioso para com os nossos filhos, amém? E se você tem olhado seus filhos e visto que eles têm caminhado para longe do Senhor, distanciado o coração do Senhor, estão caminhando muitas vezes a passos largos. Deus está aqui, mas eles querem caminhar para lá. Deus chama para cá, mas eles querem ir na direção contrária. Converta-se. Primeiramente, você. Converte o seu coração totalmente. Creia que a promessa do Senhor é para os seus filhos. Vai alcançá-los, porque Deus não mente. Se você é filho de Deus, se você tem o coração no Senhor, a promessa de Deus vai alcançar os seus filhos. Amém? Eles estão guardados e amparados na misericórdia do Senhor, que é sobre geração e geração. Amém? Eu gostaria de ler novamente para encerrar o versículo 9 do capítulo 61 de Isaías. Fala assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém? Essa é a promessa que nós temos do Senhor para com os nossos filhos. Amém? Eles estão guardados, escondidos no Senhor. Não há o que temer. Qual é a nossa obrigação como pais, como mães? Nos converterdes e sossegardes nas promessas do Senhor. Porque o Senhor não mente. Amém? O Senhor está conosco, poderoso, para nos libertar, para nos guardar, para nos justificar. E se você hoje, nesta tarde, como eu disse, né? Quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e eu li o texto, depois eu quero convidar os irmãos a lerem o capítulo 59. Falei assim, nossa, meu Deus, né? Tão forte nessa palavra, é isso mesmo, Deus. Mas muitas vezes nós precisamos ouvir do Senhor. E nós não estamos caminhando de acordo com o que Ele quer. Muitas vezes o Espírito Santo fala no nosso coração e nós não amolecemos, nós endurecemos. Lá em Hebreus fala, né? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Amolece, assim como a cera amolece no sol. Amolece o seu coração. Permita que o Senhor sonde o seu coração. Veja se não há aí raiz de amargura. Veja se não há aí injustiças que estão guardadas, pecados encobertos, iniquidades não confessadas, não arrependidas. Hoje Deus nos chama para a conversão, para o arrependimento, para o primeiro amor. Amém? Desculpa. Irmãs, eu gostaria que fechassem os nossos olhos. Vamos fazer uma oração para encerrar. Pedindo que o Senhor continue a sondar os nossos corações, continue conosco, continue falando aos nossos corações, porque eu tenho certeza que essa palavra ela não veio pelo acaso, esta tarde ela não veio pelo acaso, essa tarde já estava escrita e determinada na agenda do Senhor, talvez não na nossa agenda, mas na agenda do Senhor, ela já estava escrita e determinada. Quem estaria conosco nesta tarde? O Senhor já sabia. Qual palavra seria compartilhada nesta tarde? O Senhor já sabia. Por algum motivo nós estamos aqui. E é tempo de conversão, é tempo de arrependimento. Não importa quantos anos você esteja na presença do Senhor, a conversão ela é diária. Nós precisamos desse arrependimento todos os dias.
Pai, colocamos nas tuas mãos agora, Senhor, a vida de cada pessoa que está nesta reunião, a família de cada pessoa que está nessa reunião. Deus, como filhos do Senhor, nós cremos que as tuas promessas são para nós e são para os nossos filhos, Senhor. Deus, e tantas vezes que nós falhamos como servos, nós falhamos a nossa vida contigo, falhamos, Senhor, muitas vezes mentimos, falamos palavras de falsidade, quebramos promessas, Senhor. Deus, queremos nos arrepender nessa hora, queremos te pedir perdão, Senhor, por tantas vezes que presenciamos injustiça, e muitas vezes nós fomos instrumento de injustiça, e nós compactuamos com aquilo, nós consentimos com aquilo, porque de alguma forma aquilo ia nos beneficiar, Senhor, e mesmo conhecendo a tua palavra, nós permitimos que aquilo acontecesse. Senhor, nós queremos nos arrepender nesta hora, queremos lavar as nossas vestes. A tua palavra diz que a gente tem que vir, e ainda que as nossas vestes sejam vermelhas como escarlata, o Senhor as tornaria alvas como a neve. Clamamos, Senhor, pedimos um arrependimento nesta hora. Venha lavar os nossos corações com o teu sangue carmesim. Atrai nosso coração para a tua luz, Senhor, para que de modo algum possamos nos enamorar com as trevas, com as vantagens que as trevas nos traz, com as facilidades, Senhor, que este mundo nos oferece, Senhor, banquetes de todas as formas, de todos os formatos, que vem, Senhor, nos enamorar, que vem, Senhor, nos seduzir, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que os nossos olhos estejam voltados em Ti, Senhor. Ainda que toda a sociedade ao nosso derredor se corrompa, firma os nossos passos na Tua palavra, firma bem as nossas estacas. Não nos deixe, Senhor, retirar os marcos antigos. Não nos deixe, Senhor, banalizar, Senhor, a tua palavra, banalizar o teu sim ou banalizar o teu não, como se o Senhor não estivesse atento às nossas vidas. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia. Converte o nosso coração verdadeiramente. Converte o nosso coração a Ti, para que de modo algum, Senhor, possamos ouvir o lobo. A Tua palavra diz que eu sou o verdadeiro pastor, e aquele que me segue, de modo algum ouvirá o lobo. Nós seguimos ao verdadeiro pastor, o amado das nossas almas, que é Jesus. E se porventura alguém estiver dando ouvidos à voz do lobo, a outras vozes que não vêm do Senhor, dizendo, não tem problema você fazer isso, todo mundo faz, não vai dar nada, é normal. Até gente da igreja faz isso e nada acontece. Misericórdia. Cala a boca do diabo, Senhor, nos nossos corações nessa tarde. Que possamos dar ouvido somente à Tua voz e saber que existe um que não dorme, diante do qual nós havemos de prestar contas dos nossos atos. Senhor, a Tua palavra diz para sermos fiéis até a morte, porque nós receberemos a coroa da vida eterna, incorruptível. A nossa coroa está no céu. Tira, Senhor, os nossos olhos das coisas dessa terra, dessa sociedade caída, suja, corrompida, que só banaliza e naturaliza o mal, que chama de bom aquilo que a Tua palavra chama de ruim, e chama de ruim aquilo que a Tua palavra chama de bom. E a Tua palavra diz, ai daqueles que fazem isso. Senhor, que nós não sejamos assim, Senhor. Converte o nosso coração nesta tarde, para que as Tuas promessas cheguem aos nossos filhos. Converte, Senhor, o nosso coração, para que o coração dos nossos filhos seja convertido a Ti, Senhor. Que os nossos filhos, Senhor, sejam reconhecidos como família bendita do Senhor, porque eles vêm de uma família bendita do Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa tarde, Deus, que haja conversão, que haja restauração, que haja arrependimento. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos pela Tua santa e preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãs.
Eu creio que o Senhor falou conosco nesta tarde, falou comigo. E nada é em vão, né? Como a primeira música que a gente cantou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Gostaria de dar oportunidade nessa hora para pedidos de oração. Mas antes eu já queria confirmar aqui o pedido de oração da Gladys, né, pelo paizinho dela, que está lá internado, com dor de cabeça, se recuperando de um traumatismo craniano. A Paula me falou que traumatismo craniano é muito grave. Então, assim, ela precisa mesmo das nossas orações. Então, eu já queria deixar esse pedido para as irmãs. Eu gostaria de abrir, então, para quem tiver pedido, pode se manifestar, pode falar. A gente vai estar orando, anotando para orar também. Jaque? Posso falar? Eu fiquei muito feliz com essa palavra, muito emocionada mesmo, porque essa noite eu tive um sonho muito ruim com o meu filho, o Valdemir, que eu não vou citar as coisas, porque está sendo gravada, né? A nossa plenária, mas todo mundo já sabe. E eu vim, então, para minha meditação de manhã, com aquele sonho ruim na cabeça. Falei, Senhor, mas o Senhor tem me dado tantas promessas, eu tenho lido a tua palavra, e agora esse sonho. Eu não acredito em sonhos, eu falava para Deus, né? Mas eu sei que o Senhor também fala conosco através de sonhos. E vim para minha meditação, lembrando das promessas do Senhor. E quando eu abri a Bíblia, assim, eu estava folhando, falei, hoje o que o Senhor quer falar comigo, Pai? Aí ele me fez abrir em 2 Reis, capítulo 7, e a partir do versículo 1, mas eu fiquei com o versículo 2, que diz assim, era Eliseu falando com um rei, e ele falando com o rei, algumas coisas que aconteceram, depois se vocês quiserem saber melhor, vocês pesquisem lá, 2 Reis 7, antes o 6 também, diz assim no versículo 2. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Era uma promessa que Eliseu tinha feito de que as coisas iam mudar assim, ó, no piscar de olho, de um dia para o outro, as coisas iam melhorar, o cerco que estava sendo feito naquela cidade, ia ter muita coisa para comer, já que eles estavam morrendo de fome, né? Mas aquele homem não acreditou, e por não acreditar, ele morreu e não pôde comer daquelas coisas todas, das delícias que eles iam comer, participar. Depois lá que eu não vou ler, né, só para as irmãs anotarem aí, ler, lá em Isaías 7:9 também vai falar sobre crer, né? Deus queria que aquele rei cresce, vocês vão ver lá. E o melhor de tudo foi que sabe, quando o Senhor te leva, você vê que o Espírito Santo que está te levando a você crer, a você não duvidar, porque o que Satanás quer é que a gente duvide da palavra de Deus, que a gente duvide das promessas de Deus, né? A gente, como você falou, nós estamos vivendo uma época tão difícil, igual a época de Isaías, a gente vê isso. E eu falei, Deus, eu quero cantar algo para o Senhor, eu quero cantar, mas o que eu quero cantar? Aí peguei a Bíblia que tem o hino, os hinos, e abri. Quando eu abri, preste atenção se não é o Espírito Santo de Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. É claro que eu não vou cantar tudo, que eu tenho voz de taquara rachada, mas eu estou passando isso para as irmãs, é assim, para as irmãs verem que o Espírito Santo de Deus conversa com a gente. Eu amei essa palavra sua, porque é Deus falando com a gente, é Deus mostrando, é Deus ensinando, é Deus querendo que a gente cresça, é Deus querendo que a gente tenha uma vida transformada, que a gente viva para a glória dele, enquanto o mundo glória de Satanás, mas ele está conosco, e isso é tremendo, você ouvir uma palavra dessa, e você
confirmar no seu coração que Deus está agindo, que Deus está presente, que Ele quer que a gente creia nas suas promessas. Isso é tremendo. Quando Ele fala, teu filho é meu, lá em Jeremias, Ezequiel, Ele fala assim, vocês geraram filhos para mim, é para mim que vocês geraram filhos. Então, nosso filho, nós não geramos filhos para calamidade, nós geramos filhos para o Senhor, para a sua glória. Mesmo que os nossos filhos se desviaram, foram parar longe, mas a promessa do Senhor é o quê para o povo? Quando o povo pecava, o povo pecar, eu vou mandar o meu povo para o exílio, e lá, se o meu povo se arrepender, e o meu povo clamar, eu vou perdoar, eu vou sarar a sua terra. Então isso é tremendo, Jaque. Eu amei essa palavra, porque foi de Deus com toda certeza. Pelo menos para mim foi de Deus, porque é o que Deus está me fazendo viver nesses últimos dias. Deus continue te abençoando. Essa palavra foi de Deus. Para mim foi o Espírito Santo de Deus confirmando tudo que Ele já tinha falado comigo de manhã. E muito mais. Louvado seja Deus, né? Porque quando a gente se dispõe a buscar o Senhor, Ele fala, vou derramar bênçãos, vou derramar. E Ele vai derramando. Louvado seja Deus pela sua vida, Jaque. Não estou te ouvindo, mas... Não, eu não falei não, tava fechado mesmo. Irmãs, mais alguém quer abrir o microfone, quer fazer pedido de oração? Eu quero fazer um agradecimento, posso? Eu quero agradecer o convite da Michele ter participado dessa reunião. Eu estou emocionada. Participado da reunião. Eu quero agradecer as palavras, esse ensinamento que você nos trouxe nessa tarde, e pedir a Deus por todas as famílias que estão vivenciando o luto nesse momento, de tanta dor, de tanto desespero, de falta de esperança. E eu peço a Deus luz, paz no coração de todos, e que Ele abrace esse mundo para dias melhores, que a gente não possa perder a fé. E peço a Ele que proteja nossos filhos. Eles estão no nosso coração diariamente, mas distante de nós, dos nossos olhos diariamente, mas presente no nosso coração. Eu quero somente agradecer. Foi engrandecedor. As suas palavras vieram numa hora maravilhosa. Parece que a reunião foi inteira para mim. Então eu quero agradecer a todos. Muito obrigada. Amém, Cristina. Glória a Deus, viu? Nós agradecemos a sua participação. Você seja muito abençoada e será sempre bem-vinda nas reuniões. Muito obrigada. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Obrigada. Amém. Amém. Cris, super feliz com a sua participação, viu? Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Você sabe que eu amo você. Eu mais ainda, você sabe o quanto é importante para mim. Fica com Deus, que Ele cuide de você todos os momentos. Todos os dias. Amém. Abençoada. Amém, glória a Deus. Mi, obrigado por ter convidado, viu, a Cris. Glória a Deus. Mais alguém, irmãs? Irmão, o presbítero Everton? Gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum pedido de oração, irmão? Não, irmãs. Só estou aqui admirando a organização de vocês e pensando assim, gente, por que nós homens não conseguimos fazer isso? Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Só estou clamando misericórdia aqui. Parabéns. Cada dia vocês se demonstram mais organizadas, cada dia mais mulheres de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque disso eu tenho certeza. Se a segunda igreja está em pé e se mantém firme, é pelo joelho no chão, é pela oração de vocês. E que nós realmente possamos, né, completar a nossa carreira com nossos filhos. Nós possamos conduzi-los a serem realmente verdadeiros adoradores. Nós somos usados como instrumento, mas nós sabemos que na realidade quem cumpre, quem faz e o desejo é do Senhor. E nós sabemos que os nossos meninos, as nossas meninas são escolhidas do Senhor. E nós temos que ser instrumentos diariamente. A palavra de Deus nos fala, né, que nós devemos ir pelo caminho falando do Senhor, falando com nossos filhos, que nós possamos cumprir nosso papel na excelência, como pai e mãe, como aqueles que são sacerdotes, os homens como sacerdotes do lar.
Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que orem pelos homens da nossa igreja. Por favor, estou aqui com o sentimento de gente, como nós não conseguimos nos organizar. Quem sabe, né? Foi um pontapé para a gente começar. Deus abençoe vocês. Amém, irmão. Glória a Deus. Irmãs, mais alguém? Dona Jandira, a Michele, a Débora. A Lê acabou de mandar mensagem dizendo que ela teve que sair, porque ela tem um compromisso agora às 4, tá? Mônica, Paula. Gente, é sempre uma alegria estar aqui junto com vocês. Palavra oportuna. Quando você mandou a mensagem, meu coração veio um sentimento assim, em vez de eu orar pela Glésia, eu vou orar pela Jaque, porque a gente está à frente como liderança, programa as coisas, né? Mas o Senhor tem a resposta, né, Jaque? Eu creio que Ele, como você orou mesmo, Ele preparou esse momento para a gente. Né? A palavra era essa que nós precisávamos ouvir nessa tarde, né? Nós vivemos tempos como os de Isaías mesmo, mas o Senhor tem abalado as nossas estruturas para que nós possamos acordar e ir para frente, gente, influenciar, né, na força e no poder do Espírito Santo, transformar, né, fazer algo novo aí na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Deus continue te abençoando grandemente, já que uma alegria. E gostaria que vocês estivessem orando, sim, né? Nós temos uma lista bem grande de pedidos, mas nessa tarde em especial pela minha casa, pela minha família. A gente está aí vivendo algo novo do Senhor nesse tempo. Eu orei para que isso acontecesse e de imediato o Senhor respondeu. E o novo, ele nos traz medo, né? Então, assim, para que o Senhor tirasse todo o medo do meu coração e me desse bastante ousadia. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Vai dar sim. Em nome de Jesus. Mais alguém, irmãos? Moa não vai falar nada? Vai ficar quietinha? Oi, João. Eu tô com um macaquinho aqui pulando pra lá e pra cá. Aí você foi falando, eu falei, tá vendo a mentira? Diabo! É realmente essa palavra maravilhosa. Fiquei emocionada. Linda, 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 assim. Tocou lá dentro. Falou diretamente um monte de coisa que estava na minha cabeça. Que ultimamente, né, eu ando perdendo noites de sono, né? Então, assim, realmente é um presente para mim poder continuar com essa pontinha da igreja aqui comigo, com vocês, né, ter vocês perto de mim. E Deus sabe de todas as coisas, né? Minha vontade, de fato, era já estar aí junto com vocês, a Jaque sabe, né? E eu estava orando muito para que Deus pudesse me transferir de volta para Marília, para eu voltar para a minha casa, que aí é minha casa, gente. Vocês pensam que não é minha casa? Aí é minha casa, não abro mão. Mas não foi esse momento de novo. E aí Deus colocou no meu coração que ainda não é o tempo que Ele quer para mim aí, né? Ainda tem coisas ainda para Ele me curar, né? Então, amém, Senhor. Mas quando eu tenho essa oportunidade de participar, né? Porque eu realmente sou ruim de ficar lendo mensagem no grupo, mas quando aí eu vejo que tem, eu me lembro, e aí no horário eu tô ali, né? Me organizo, porque daí eu tô com horário livre, né? Não tem nada marcado. Para mim, sempre é uma palavra de edificação, é uma palavra que me remete à minha vida, ao meu dia a dia. Daí, né, dessas reuniões da SAP, eu colhi a Ruth Goveto, que é minha psicóloga, né, eu faço terapia com ela, já estou indo, acho que o 4º mês de terapia, uma colheita da SAF, quando ela falou, foi muito decisivo. Através de uma reunião que teve na SAF, a Ruth entrou na minha vida, e eu tomei muitas decisões, estou tomando muitos posicionamentos na minha vida que eu não estava tomando até então. Por isso que eu falo que Deus vai encaixando as coisas e vai nos permitindo viver dentro daquilo que Ele
quer. E aí, hoje eu entendo cada vez mais isso e vejo isso. Então ainda não é meu tempo de voltar para Marília, que eu sei que se for da vontade dele eu voltarei, né? E eu tenho orado por isso, mas eu não parei de pedir. Agora eu falo, se cumpre, Senhor, se eu querer, porque eu entendo ainda que eu ainda estou no momento dele. E muito obrigada por essa oportunidade. Adoro ver vocês. Vocês são meus amores da minha vida. Amo vocês. Amém, glória a Deus. Aqui com certeza é sua casa. A gente vai estar sempre aqui esperando de volta, se Deus quiser, logo, logo. Paula, dona Jandira, a Mi colocou um pedido de oração. Mi, você não quer falar? Você não quer abrir o microfone e falar, Mi? Não? Será que ela não tá aí? Ela colocou pela tia dela, que está morando com os pais dela, caiu recentemente, bateu a cabeça precisando de 6 pontos, mas não está cicatrizando e precisou ser levada no HC para verificar a gravidade. É o pedido de oração aí da Michele. Dona Jandira, Paula, gostariam de abrir o microfone, falar alguma coisa? Tem algum pedido de oração? Eu só quero agradecer pela participação, por tudo, agradecer pela tua vida, que você tem sido uma bênção na vida da gente, né? E Deus sabe todas as coisas, e nós sempre tivemos presidentes maravilhosos. A Paula foi uma presidente, assim, que, né? Aí Deus colocou você aí nesse, sabe? Ele sabe todas as coisas, ele sabe a pessoa certa, e que Deus continue te capacitando, te ajudando, fortalecendo a tua luta, a tua vida, e agradecer pela vida de cada irmãzinha. Amém. Amém? Amém, dona Jandira. Obrigada. Deus abençoe a senhora. Aí pedi oração para mim, que terça-feira eu estou indo lá para minha filha, vou ver a minha netinha lá em Florianópolis, que quando a minha filha pede socorro, eu saio correndo e vou, né? Mas que tudo dê certo, a minha viagem, dê tudo certo. Bom? Amém. Vai dar sim, se Deus quiser. Amém. Paulo, você colocou no chat, não quer falar? Só agradecer mesmo, né? Continuarmos orando umas pelas outras. A palavra muito oportuna. Louvo a Deus pela sua vida, Jaque, pela instrumentalidade do Senhor na sua vida, né? E por estar sempre pronta, né? Sempre à disposição do Senhor. Então, agradecer mesmo e continuarmos unidas em oração. Eu sei que as quartas-feiras, né, continuam as Mulheres Unidas em Oração, nas terças, na sala de oração da igreja, né? Continuarmos intercedendo mesmo umas pelas outras, para passarmos por esse momento difícil, assim como foi com Isaías, mas podendo, né, contar com esse corpo de Cristo, que é tão abençoado para nós. Amém, glória a Deus. Então, eu quero agradecer novamente a participação de todos. Foi uma bênção mesmo, graças a Deus o Senhor falou conosco, falou muito comigo. Então, só para a gente relembrar os pedidos aí de oração que foram feitos, ao longo também da semana, viu, irmãos? Mais pedidos que chegarem, pode estar colocando nos grupos, a gente está sempre orando, como a Paula bem lembrou aí, na quarta, na terça, né? E ao longo da semana, cada uma na sua casa, né? Então, pelo pai da Gladys, que está hospitalizado, a Cristina, né? Por motivo de agradecimento, e também ela lembrou das famílias, né, que estão sofrendo por luto, né? Vários tipos de luto, vivenciando essa dor que é tão difícil, né, para quem está passando. A Débora, pela família dela, por esse momento de mudança, né, que Deus aí deu o encorajamento, né, tira todo o medo de mudança, e que com certeza amém. Vai ser vitória aí. Muitos testemunhos para contar logo, logo. A tia da Michele, né, também, que sofreu uma queda, a viagem da irmã Jandira, né, a Paula também colocou o motivo de agradecimento, e que a gente possa também estar orando por todos os filhos, né, os nossos filhos, os filhos das mulheres que não estão aqui, das mulheres que conhecemos, das mulheres da nossa igreja, das mulheres da nossa família, né, por todos eles, porque a oração é a chave, né, que move o céu aí.
né? A Bíblia diz, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então, para a gente encerrar, gostaria de estar aproveitando a oportunidade da presença e pedir para o presbítero Everton fazer essa oração para nós, para encerrar, pode ser? Lógico, tomo posse desse maravilhoso benefício. Aqui em casa, quando nós vamos orar, as crianças ficam meio que, nossa, você está perdendo a oportunidade de falar com o Senhor. Então, realmente, é um maravilhoso benefício. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela palavra que veio de encontro às nossas vidas. Te oramos, ó Pai, porque na sua infinita bondade, o Senhor preparou esse momento, o Senhor, ó Pai, preparou essa palavra, o Senhor, ó Pai, ungiu os lábios da Jaque, Senhor. Pai, nós entregamos, ó Pai, em tuas mãos todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nesse momento, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, tu sabes, ó Pai, que muitas vezes temos planos errados, mas nós, ó Pai, queremos render as nossas vidas ao Senhor, Deus Altíssimo. Queremos, ó Pai, que o Senhor cumpra em nós aquilo que é do seu querer, porque sabemos, ó Pai, que isso é perfeito e agradável. Traga, ó Pai, ao nosso coração sabedoria, sensibilidade, Senhor, para que possamos ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a dizer às nossas vidas. Cuide, ó Pai, daqueles que foram apresentados em pedidos de oração, que estão precisando, ó Pai, de um toque em sua saúde, que estão precisando de restauração, ó Pai. Cuide, ó Pai, da vida, ó Pai, daqueles, ó Pai, que foram apresentados nesse momento. Guarde, ó Pai, as nossas vidas. Nos abençoe, ó Pai, no decorrer dessa semana, Senhor. Que nós possamos, Senhor, como igreja, como irmãos, ó Pai, sustentar um e o outro em oração. Dê-nos amanhã, Pai, um dia na Tua presença, porque amanhã é o dia que consagramos ao Senhor, que possamos, ó Pai, estar de volta à Tua casa, Senhor, para que possamos nos alimentar e louvar o Teu grande nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos tirar uma foto? Pode ser? Paulo, você tira? Quem puder, vamos lá abrir a câmera. Isso, Cris, Débora. A irmã Lourdes consegue abrir? A Michele? Gente, não dá para tirar foto não, que eu tô até com blusa de pijama, me perdoa. Não tem problema. Tô no momento zen aqui, durante mesmo eu vou trabalhar fechada, tá? Me perdoa. Então tá bom. O Paulo, você tira? Tira, pode deixar. Vamos lá, irmãs. 1, 2, 3, o X. Aê! Prontinho. Irmãs e irmão, tem que falar irmão também, né? Verdade. É que é incomum, né? A gente vai acostumando. Vai se tornar mais comum. Vamos tentar. Amém. Vamos lá. Amém. Queridos, obrigada pela participação de todos, viu? Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã ou na próxima. Amém. Tchau. Deus abençoe. Até amanhã.